E aí, família, vamos lá? Tá na hora do estado de quase emergência. Olha só. Osaka pede ao governo do Japão que estenda o quase emergência. O governo da prefeitura de Osaka decidiu na quarta-feira pedir ao governo japonês que mantenha as restrições de negócios sobre o estado de quase emergência, que está previsto para terminar no domingo, né? Ele pede para estender até o final de julho. A mudança na área metropolitana no oeste do Japão ocorre em meio a temores em que as Olimpíadas de Tóquio, em 23 de julho, possam desencadear outros surtos de infecções. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, né? E ative as notificações para receber as novidades do canal o mais rapidamente, porque assim que saem as matérias, o canal já notifica as pessoas e assim recebe as matérias em primeira mão. Olha só, continuando. O primeiro-ministro Yoshihide Suga deve finalizar a decisão de estender o estado de quase emergência, cobrindo Tóquio e outras 3 prefeituras vizinhas, na quinta-feira. Mas resta saber se ele atenderá o pedido de Osaka. No caso, as outras 3 prefeituras vizinhas, os 3 estados vizinhos são Chiba, Saitama e Kanagawa. Tá? O número diário de novos casos de coronavírus em Osaka caiu significativamente desde o pico da 4ª onda de infecções no Japão, com 126 na terça-feira, em comparação com os 1.200 em meados de maio. Para quem é mais antigo de canal, por isso que eu peço para você se inscrever no canal, para você ficar sempre a par do que acontece aqui no Japão. Deve se lembrar, né, que nessa 4ª onda, o pior lugar do Japão foi Osaka, né, em relação ao coronavírus. Foi o lugar que mais bombou de infecções. Então, infelizmente, né, você vê que Osaka, com medo de dar outra explosão de infecções por causa das Olimpíadas, já está pedindo para estender o estado de quase emergência. E tem a diferença, tá? Estado de emergência e quase emergência. Para você que é aqui do canal mais antigo, me desculpe, mas às vezes as pessoas pode aparecer pessoas que é a primeira vez que ela está assistindo o canal e talvez não saiba o que é estado de quase emergência e estado de emergência. Só vou colocar aqui a diferença rapidinho. O estado de quase emergência nada mais é que o governador, não é o governo japonês, tá? O governador, ele tem poder para falar assim: cidade tal, cidade tal, cidade tal e cidade tal está sobre o estado de quase emergência. As outras cidades do estado não, levam a vida de forma tranquila. E eles podem multar, tá? O governo pode multar pessoas e pode multar estabelecimentos que não cumprirem as regras ou que não ajudarem o governo de alguma forma. Tá? No caso assim, como eles falam assim, ajudar o povo a ajudar o governo de alguma forma. A pessoa pegou coronavírus, só um exemplo, tá? A pessoa pegou coronavírus, ela o governo local vai fazer uma série de perguntas para ela. Se ela se recusar a responder essas perguntas ou se passar informações erradas, a pessoa leva a multa, tá certo? E a multa não é para o estado de quase emergência, está em 200 mil. Tá? E só que isso no caso de estabelecimentos. Eu não me lembro o valor de multas para as pessoas. Tá? Porque muda o valor que as pessoas são multadas e estabelecimentos são multados. E no estado de quase emergência, quando o governo japonês que declara, tá? E vale para todo o estado, sem exceção, e as multas são em 300 mil ienes. Tá? Continuando. Mas o ritmo de declínio estagnou nas últimas semanas, com as autoridades municipais expressando preocupações sobre a variante Delta do coronavírus. Variante Delta nada mais é que aquela variante indiana, altamente contagiosa, detectada pela primeira vez na Índia, e um aumento nas infecções entre as pessoas nas faixas entre os 20 e 30 anos. São as pessoas que mais vão para a rua, né? Então você já sacou. Há sinais de que o coronavírus está começando a se espalhar novamente e há um alto risco de recuperação, no caso de recuperação sim, das infecções, disse o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, em uma reunião da força-tarefa. Restrições incluindo pedir a restaurantes que parem de servir bebidas alcoólicas às 19 horas e fechem às 20 horas, devem permanecer em vigor até o final de julho, enquanto o programa de vacinação do Japão está
avançando, disse ele. Suga colocou Tóquio e outras 3 prefeituras sob um estado de quase emergência em abril, posteriormente elevando várias, incluindo a capital, para o estado de quase emergência. Foi a hora que começou a bombar o número de coronavírus, né? O que acarreta em multas maiores por descumprimento e visa prefeituras inteiras em vez de áreas específicas de alto risco. Então é isso aí. Então agora você já sabe que Osaka provavelmente vai continuar no estado de quase emergência. Por que eu falo provavelmente? Porque o governo ele tem uma métrica de 6 pontos para poder fazer indicações, né? Continua no estado de quase emergência, sai do estado de emergência, vai para quase emergência, sai do quase emergência, sobe para o estado de emergência. Então ele segue essas métricas, tá? Então cada patamar ele tem 6 métricas e ele tem que ver isso. Só que o que mais pesa é o número de leitos, tá? Leitos ocupados ou não. Em cima disso o governo Suga ele determina, não, você pode, você não pode, você, né, você vai ser rebaixado e acabou. Só que Osaka foi malandra, porque quando os governadores pedem de forma assim, só manda cartinha ou manda liga, fala, ó, coloca aí, aumenta o estado de emergência. O Suga ele não costuma subir no estado de emergência ou não faz a extensão do estado de emergência. Porque aconteceu aqui em Gifu, esse caso. Em outros estados também aconteceu. E nos estados que os governadores vão na mídia e pedem, na mídia, tá? Isso já fala assim, para as televisões, ó, nós estamos pedindo a extensão de quase emergência. Deixa o Suga, né, de calça curta. Então ele não tem como negar esse tipo de coisa. Porque se nega e acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do Suga. Foi como já aconteceu em Tóquio. Tóquio juntou com os outros, com Chiba, Saitama e Kanagawa, eles vieram a público, né, e pediram isso no caso do segundo estado de emergência aqui no Japão. E não tinha como o Suga negar. O Suga não queria colocar na época, né, ele ficou, pensou, vou analisar, e ficou naquele lenga-lenga todo, porque o Suga queria reviver a economia de qualquer forma. Só que nisso Tóquio deu uma explosão de infecções. E nessa brincadeira toda, malandramente, Tóquio foi a público. Da outra vez que deu em Osaka também, uma explosão de coronavírus, o governador veio a público. Ó, declara estado de emergência, porque não está dando. Nós já pedimos, você não está escutando, nós viemos a público. Então os governadores estão aprendendo com os erros em relação ao primeiro-ministro Yoshihide Suga. Então eles têm que vir a público. E nesse caso, como Nishimura veio a público já, talvez ele estenda o Suga. Mas vamos ver o que vai dar. Ainda não dá para saber ainda. Mas já fica o alerta. Se o estado de emergência for estendido, você já sabe que Osaka vai entrar também, junto com Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, tá? Caso o Suga estenda o estado de emergência para esses lugares. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!